Vamos ser brutalmente honestos por um momento. Quantas vezes hoje você checou seu celular, não por uma mensagem importante, não por uma emergência, mas por aquela pequena vibração, aquele número vermelho, aquele like, aquele comentário que, por um único e fugaz segundo, te fez sentir visto? Quantas vezes você reteve uma opinião, forçou um sorriso, mudou sua roupa no último minuto, ou até mesmo seu jeito de rir, apenas para se encaixar na sala, para receber aquele sutil aceno de aprovação? Você busca essa validação externa como um viciado em ópio, busca sua próxima dose. A sensação de alívio é real, é química, mas ela dura pouco. E logo depois, o vazio retorna, talvez ainda mais profundo, mais cínico. Você já parou para se perguntar por quê? Por que, depois de tanta busca, tanto esforço para ser aceito, você ainda se sente fundamentalmente incompleto? A resposta é o segredo sombrio que nossa cultura de performance e exposição se recusa a admitir. O problema não é que você não esteja encontrando a validação certa ou a pessoa certa. O problema é a própria busca. Porque a verdade que ninguém ousa dizer em voz alta, a verdade que desmonta toda a estrutura da nossa sociedade baseada em aparências é esta: ninguém, absolutamente ninguém, virá te completar. E a busca incessante por essa pessoa, por esse reconhecimento, por esse aplauso externo, é a maior e mais trágica prisão psicológica em que um ser humano pode viver. Você acredita que precisa ser preenchido por algo de fora, mas a verdade é que você precisa despertar para o que já existe dentro. Você vive em um estado de projeção psicológica constante. Você projeta sua necessidade fundamental de valor, sua necessidade de existir no mundo exterior e espera desesperadamente que alguém a devolva para você. Você se torna um camaleão social, um mestre das máscaras. Com seus pais, você veste a máscara do filho obediente, ou talvez do filho rebelde, mas ainda uma máscara definida em reação a eles. Com seus amigos, você veste a máscara do engraçado, do despreocupado, do conselheiro. No trabalho, a máscara do profissional competente, infalível, que nunca demonstra dúvida. Mas onde, em meio a todas essas máscaras que você troca com tanta habilidade, onde está você? Você se perdeu. Você se tornou uma coleção de reflexos. Você só acredita que existe quando alguém o vê. E isso é aterrorizante. Porque se o outro desviar o olhar, se o aplauso parar, se o comentário for negativo, o que acontece com você? Você desaparece? Você quebra? Esse é o núcleo da dependência emocional. E precisamos ser claros. Dependência não é amor. É uma estratégia de sobrevivência. Você usa os outros não para compartilhar a sua plenitude, mas para fabricar um senso de identidade que você não consegue construir sozinho. E o segredo mais sombrio é este: os outros sabem disso. Inconscientemente, as pessoas sentem o peso da sua necessidade. Elas sentem que você não está ali para se conectar genuinamente, mas para extrair algo delas. E é por isso que tantos relacionamentos se tornam jogos de poder doentios. Quem precisa menos, ganha. Quem entrega seu centro, sua fonte de validação, ao outro, torna-se um fantoche. Você se torna refém da boa vontade, do humor, da atenção passageira de outra pessoa. E você ousa chamar isso de amor. Você chama isso de carinho, de cuidado. Mas no fundo da sua alma, naquele lugar silencioso que você evita, você sabe que é medo. Medo de que, se eles pararem de te validar,
Você descobrirá que não há nada por baixo da máscara, apenas um vazio. Mas e se esse vazio não for um inimigo? E se esse vazio não for uma prova da sua insignificância, mas sim um espaço sagrado? Você precisa entender a diferença crucial entre preenchimento e plenitude. O preenchimento é externo, é barulhento, é temporário, é como açúcar industrial. Ele te dá um pico de energia imediato, seguido por uma queda abrupta que te deixa mais faminto do que antes. A plenitude é interna, é silenciosa, é sólida. É o que acontece quando você finalmente para de fugir de si mesmo e ousa olhar para esse vazio interior, não como um abismo a ser temido, mas como um espaço a ser ocupado. O espaço onde seu verdadeiro eu deveria estar. Ninguém vai te completar, porque você não é uma metade. Essa é a maior e mais conveniente mentira que a cultura romântica nos vendeu. A ideia da alma gêmea, da outra metade da laranja, que virá e magicamente curará todas as suas feridas, preencherá todos os seus buracos e dará sentido à sua vida. Isso não existe. O que existe são outros seres, tão complexos, tão feridos e tão incompletos quanto você, que podem, na melhor das hipóteses, caminhar ao seu lado. Mas eles não podem fazer o seu trabalho interno por você. Eles não podem carregar o peso da sua própria existência. Quando você exige que alguém te complete, você está, na verdade, fazendo uma demanda infantil e profundamente violenta. Você está pedindo que essa pessoa abandone a si mesma para cuidar de você, para se tornar a fonte da sua realidade. É uma receita para o ressentimento e o fracasso. O verdadeiro amor, a verdadeira conexão, só pode acontecer entre dois seres completos. Não duas metades desesperadas se agarrando uma à outra, mas duas totalidades que escolhem compartilhar sua jornada. A dinâmica muda da necessidade para a escolha. E isso muda tudo. Então, a pergunta de $1 milhão: como parar? Como deixar de ser um viciado em validação? O primeiro passo é o mais doloroso de todos. E não há como contorná-lo. É a abstinência. É a decisão consciente e muitas vezes agonizante de parar de buscar. É sentar-se na solidão, sem o celular, sem a distração e permitir que o desconforto venha. E ele virá. A ansiedade vai gritar, seu corpo vai tremer, a voz na sua cabeça, aquele narrador cruel, dirá que você é invisível, que não é amado, que não tem valor, que está sendo esquecido. Essa voz é o seu antigo eu, o seu ego dependente, lutando desesperadamente para sobreviver. E aqui está a chave. Você não é essa voz. Você é a consciência silenciosa que a observa. Você precisa começar a escavação psicológica. O que exatamente você está buscando? Quando alguém te dá um like, o que isso realmente significa para você? Traduza o sentimento. Significa que você é inteligente? Bonito? Digno? Suficiente? Porque essa confirmação precisa vir de fora. Você precisa rastrear essa necessidade até a sua origem, como um detetive da sua própria alma. Invariavelmente, isso o levará à infância, onde você aprendeu que o amor era condicional, onde você percebeu que só era bom e amado se tirasse notas altas, ou se fosse quieto, ou se comesse tudo, ou se não desse trabalho. Você aprendeu muito cedo que sua autenticidade era perigosa e que a máscara era sua única ferramenta de sobrevivência. Você se tornou um ator para garantir seu lugar na tribo. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é mais aquela criança.
Você não precisa mais dessa máscara para sobreviver. O que você precisa agora é de coragem. A coragem de desapontar os outros, a coragem de ser mal interpretado, a coragem de dizer não, quando sua alma inteira quer dizer não, mesmo que isso gere conflito. Cada vez que você trai a si mesmo para agradar a outro, cada vez que você engole sua verdade para manter uma paz falsa, você enfia mais fundo a faca da sua própria desvalorização. Você ensina, em um nível subconsciente profundo, que a opinião dos outros é mais importante que sua própria integridade. E então, você se pergunta por que se sente sem valor. Você se sente assim porque você age como se não tivesse valor. Seu mundo exterior é apenas um reflexo da sua relação interior. O segredo sombrio da validação é que ela é uma ilusão que se autoalimenta, um ciclo vicioso. Quanto mais você busca, mais precisa. Quanto mais você recebe, mais teme perdê-la. É uma esteira psicológica que não leva a lugar nenhum, exceto ao esgotamento total e à perda da sua identidade. A verdadeira transformação começa quando você troca a busca por validação pela prática da auto-observação. Quando você se torna seu próprio ponto de referência. O que você pensa sobre suas ações? Você está orgulhoso de quem foi hoje? Você foi honesto, mesmo quando foi difícil? Você foi corajoso, mesmo estando com medo? Você foi gentil consigo mesmo quando falhou? Essa é a única validação que importa. É o que os psicólogos chamam de construir um locus de controle interno. É tirar o poder do mundo exterior e ancorá-lo firmemente dentro da sua própria psique. Imagine por um momento como seria sua vida. Imagine entrar em uma sala sem a necessidade desesperada e faminta de que todos gostem de você. Imagine ter uma conversa onde você está genuinamente ouvindo o outro, em vez de estar freneticamente calculando sua próxima resposta para parecer inteligente ou engraçado. Imagine um relacionamento onde você não tem medo de que o outro vá embora, porque você sabe, em cada célula do seu ser, que se ele for, você ficará bem. Você não ficará incompleto. Você ficará inteiro, talvez triste por um tempo, mas fundamentalmente inteiro. Isso não é arrogância, isso é autossuficiência. A arrogância é apenas o outro lado da moeda da insegurança. É a máscara barulhenta e inflada que tenta desesperadamente convencer o mundo de um valor que ela mesma não sente. A verdadeira plenitude, o verdadeiro amor próprio, é quieto, é calmo. É uma presença que não precisa de aplausos para saber que existe. O processo de reivindicar seu centro é uma jornada, não um evento. Haverá recaídas. Haverá dias em que o velho vício falará mais alto. E você se encontrará mendigando aprovação novamente, checando o celular compulsivamente. Isso é normal. Você está desfazendo décadas de condicionamento. O importante não é a perfeição, é a direção. É o compromisso diário, a cada hora, de se escolher. De escolher sua verdade sobre a aprovação. De escolher sua paz, sobre o reconhecimento. A validação externa é um eco. A plenitude interna é a voz. E o segredo sombrio é que você passou a vida inteira perseguindo o eco, enquanto a voz real estava o tempo todo dentro de você, sussurrando, esperando pacientemente para ser ouvida. Quando você depende do reflexo nos olhos dos outros para se sentir valioso, você vive em uma eterna fragilidade. Mas quando você finalmente descobre e habita seu próprio núcleo, seu ser essencial que existe, além de todas as máscaras, você se torna inabalável.
O que os outros pensam de você se torna irrelevante, não por desprezo ou indiferença, mas por plenitude. Você para de precisar que outros preencham seus vazios, porque você mesmo os preencheu com sua própria presença. E algo mágico acontece. Os relacionamentos tóxicos, as pessoas que precisam que você seja pequeno para que elas se sintam grandes, simplesmente deixam de ser atraentes. Elas não ressoam mais com sua frequência. Você não precisa expulsá-las. Elas naturalmente se afastam da luz sólida que você começa a irradiar. Essa luz não é a luz da perfeição, é a luz da totalidade. É a luz que vem de aceitar todos os seus aspectos, inclusive sua sombra, sua necessidade, seu medo. É entender que você não precisa ser perfeito para ser completo. O maior ato de rebelião em nossa sociedade de aparências não é protestar nas ruas, é recusar-se a participar do jogo da validação externa. É decidir, aqui e agora, que seu valor não é negociável. É construir um santuário interno que nenhuma opinião externa possa profanar. Ninguém virá te completar. Ninguém virá te salvar. Eles não podem. Essa não é a tarefa deles. A tarefa deles é cuidar de si mesmos, e a maioria nem isso consegue fazer. A sua tarefa é cuidar de você. Esta é a jornada mais importante da sua vida. Deixar de ser um reflexo e tornar-se a fonte. Deixar de ser um mendigo de aprovação e tornar-se o doador da sua própria luz. A pergunta não é se você merece isso. Você sempre mereceu. A pergunta é se você tem a coragem de reivindicá-lo. Se esta mensagem ressoou em algum lugar profundo da sua alma, se você sentiu aquele clique de reconhecimento, aquela faísca de verdade, então você tem uma responsabilidade. E é aqui que peço sua ajuda para espalhar essa consciência. Se você sentiu valor neste conteúdo, dê o seu like. Curta este vídeo. Isso sinaliza ao algoritmo que esta mensagem é importante e precisa alcançar mais pessoas que estão presas nesse ciclo de sofrimento. Compartilhe este vídeo no seu grupo. Envie para aquela pessoa que você conhece que está visivelmente murchando sob o peso da necessidade de agradar. Seja o catalisador para a transformação dela. Deixe sua experiência nos comentários. Qual é a máscara que você está mais cansado de usar? Em que área da sua vida você mais busca validação externa? Sua vulnerabilidade é o primeiro passo para a sua liberdade. E ela pode ser a permissão que outra pessoa precisava para começar a jornada dela. E, finalmente, se você está comprometido com essa jornada, com esse despertar, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Não porque eu precise de números, mas porque você precisará de lembretes constantes. Cada vídeo aqui é um chamado para voltar ao seu centro, para lembrar quem você é quando ninguém está olhando. Todos nós estamos nisso juntos, reaprendendo a sermos inteiros. Lembre-se sempre, a busca por validação é o sintoma. A desconexão de si mesmo é a doença. A cura não está em encontrar a pessoa certa ou o trabalho perfeito. A cura está em se tornar a pessoa certa para você mesmo. Ninguém virá te completar, porque você nunca esteve quebrado. Você estava apenas olhando na direção errada. A revolução começa agora, dentro de você.